A graça e a paz, Bom povo dia, de Bom dia, Deus. povo lindo de Deus. Glória a Deus. Vamos começar a segunda-feira louvando o nome do Senhor, o hino da harpa 126, bem-aventurado. Amém? Amém. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíam logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo ao Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14. Glória a Deus. Aleluia. Começa aí. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. Glória a Deus. 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Versículo 4. Não havendo boi, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. 5. 14, 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente a quem tem discernimento. 7. Vai-te diante do homem sensato, porque ele não achará lábios de conhecimento. 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia do insensato é o engano. 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. 10. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. 13. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. 14. Os seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem de bom se fartará de si mesmo. 15. O simples de crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. 16. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. 17.
O que se indigna à toa fará doidices, e o homem em de mal, o que se indigna à toa fará tolices, e o homem a maus intentos será odiado. 18. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. 19. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. 20. O pobre é o diabo, até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. 21. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. 21. Correto, não? 21. 22. Porventura não eram os que praticam mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras levará à pobreza. Leva à pobreza. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é a sua estultícia. 25. 25. A testemunha verdadeira livra almas, mas os que desboquem em mentiras é enganador. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos. Qual é essa? É o 25. Esse é 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. 28. Na 27. É o 27. Você era o 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. 30. O ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. 31. Oprimir o pobre é ultrajar seu Criador, mas o tratar com bondade é necessitado é honrar o Senhor. 32. Pela sua própria malícia é lançada fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. 33. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. 35. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou começar com o versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Eram caminhos que nós percorríamos, que a gente achava que era certo, que eu mesmo já conversei, acho que com Ed, que eu falei que eu não imaginava passar e voltar a me destransicionar, porque eu achava que eu nascia daquele jeito, eu ia morrer daquele jeito, jamais ia tirar aquele peito que doeu tanto, que tinha sido um sacrifício para me conseguir, assim, tanto pelo lado financeiro, tanto pelo lado que foi muita dor, e eu achava que aquele caminho era aquela minha vida, mas Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado e mostrar o caminho que é Ele, porque sem Ele não conheceremos Deus. Porque muitos falam que eu conheço Deus, eu acredito em Deus, eu amo Deus. Até o macumbeiro acredita em Deus, porque ele sabe que Ele é o Todo-Poderoso. Então, há caminhos que parecem ser bons aos olhos. Nossos olhos achavam que aquele caminho era bom, que viver naquele luxo, naquele glamour, de ser travesti, era bom, mas não é. De viver no pecado, fazendo adultério, fornicando, vivendo aquela vida de promiscuidade, não é aquilo que Deus quer pra gente. Deus quer algo mais. Agradeço a oportunidade. Irmãos, eu também senti de explanar 2 versículos aqui, o 16 e o 20. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoloriza-se e dá por seguro. Muitas das vezes, nós como muito sábio, né? A gente tem que procurar desviar as coisas mal, porque
Mal sabe vocês quanta aprovação a gente tem passado esses dias aqui que nós não fizemos devocional. O nosso querido irmão aqui, Adriano, foi assaltado. Nós passamos por tantas coisas, né? Para poder estar aqui hoje, estar trazendo esse devocional para vocês. É uma luta espiritual muito grande. E muitas das vezes a gente se acha muito inseguro de tudo, que nós estamos já bom, nós já estamos preparados, que a gente pode orar menos, pode buscar menos a Deus. E são nessas horas que o inimigo vem, Essas planta brechas, né? seta, ele vê brechas, mas ele sempre cai por terra, porque Deus já nos ama. A partir daquele dia que nós deixamos de ser aquele ser que nós éramos lá atrás, né? O Senhor Jesus já tem operado nas nossas vidas, tem nos dado força, trazido nós até aqui. E outro é o pobre, é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Muitas das vezes, irmão, quando eu tinha aquela vida lá de travesti, nós tínhamos uma vida até glamurosa. Às vezes nós achávamos que aquilo ali, para cada um aqui teve uma vida diferente. Nós tínhamos muitas amigos, muitas pessoas queridas, muita gente que ali era interessado financeiramente para estar junto de a gente. E na vida da gente, se a gente prestarmos atenção, vai ser assim. Se você olhar, nós vamos ter... Quando você tem condições, você é amado por tudo. Você é cheio, rodeado de pessoas amigas, né? Mas quando você está lá, sem dinheiro, sem condições, que você não tem ninguém, você está na luta, tá depressivo, são poucos que querem te ajudar, querem te estender a mão. Aí é onde fala aqui, que até você é odiado até pelos vizinhos, né? Mas aí todo mundo se volta contra si. Mas louvado seja Deus, e a paz do Senhor com todos vocês, tá? Passa a palavra. Eu me identifiquei muito aqui, a riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez, né? Me vi muito aqui porque eu nunca pensei, se eu fosse falar hoje, né? O Neto começou. Que eu estaria hoje vivendo essa vida, que eu estaria vivendo esse propósito, que eu um dia fosse falar, tipo assim, eu via, né, as pessoas cristãs, tanto da minha família, quanto as que eu não conhecia, e eu via falar, meu Deus, são tudo maluco, né? Em vez de estar seguindo uma coisa que é clara, né? Que eu achava que era a vida certa, uma coisa que é tão óbvia, né? Eu via assim dessa forma, e porque eles estão indo por esse caminho. Glória a Deus. E eu pensava, nossa, mas eu, né, tô aqui e tudo. Só que aí o que eu falo, a riqueza do sábio é a sua coroa. O que é a sua coroa? É a sua santidade, é a sua comunhão em Cristo que você tem, a sua vida santa, aquela intimidade com Deus que você não está disposto. Quando você conhece esse Deus, quando você tem essa intimidade, quando você vive nessa comunhão, nessa santidade, qualquer coisa que te afasta daquilo já é algo que você não está disposto a botar em jogo para perder, sabe? E a insensatez do tolo produz insensatez. Então, quando a gente é tolo, que eu me pego na minha vida passada, ainda, né, a gente tem aspectos que precisam ser mudados. Porém, quando eu me vejo naquela situação, quando a gente é tolo, a gente acha que é dono da razão, acha que é dono do conhecimento, baseado não apenas no que a gente viveu, né? A gente acaba excluindo pensamentos e outras ideias, né? Até de gente próxima, quando não bate com a nossa ideia, a gente bate de frente, a gente exclui, ou a gente acha que aquela pessoa não tem nada a acrescentar. E aí que vem a tolice, que quando a gente não pode acreditar só no nós mesmos, o coração do homem é enganoso. Então, nunca tive essa comunhão espiritual de entrega com Deus, de querer conhecer Deus. E hoje em dia, eu tendo essa vida, tendo essa visão, eu falo realmente, o que eu pensava que eu tinha de sabedoria, eu não tenho nada, né? Porque quando a gente vem para nossa vida com Deus, Ele quebra nossas pernas e nos constrói de novo, da maneira que Ele nos propôs a sermos, né? Da maneira que Ele nos construiu para ser. E quando a gente modifica isso e acha que a nossa forma de viver, que não era nada prudente, não era nada sensata, né? Nos estavam levando a um caminho totalmente fora do que, né, buscávamos. Hoje a gente baixa a guarda, pelo menos comigo foi assim,
aprendi a baixar minha guarda e escutar mais, aprender mais, ser cauteloso. E eu falo, a minha maior riqueza hoje é a minha comunhão com Deus. Eu até liguei pra minha mãe esses dias, eu fiquei meio assim, né? Que deu vontade de falar, né? Pô, mãe, desculpa aí, mas aí o primeiro lugar na minha vida hoje é Deus, né? Meu primeiro amor vem em Deus, antes da senhora. Eu amo muito a senhora, é minha vida, mas primeiro Deus. E eu nunca pensei que eu poderia estar nessa posição, que eu poderia estar nesse local de fala, nesse lugar. E pra você ver como Deus é tremendo, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E eu pensava que era uma pessoa sábia, hoje com uma comunhão em Deus, eu vejo que nada eu era, sabe? E hoje eu dou glórias a Deus pela oportunidade que eu estou tendo, pelo conhecimento que eu estou tendo, e o que eu prezo mais hoje é a minha coroa da salvação, meu galardão. Glórias a Deus. Alguém? Deixa eu falar uma coisa. Eu me reconheci um pouco com o 13º. Glória a Deus. Até no riso o coração sente dor. E o fim da alegria é a tristeza. Eu vou explanar o que está escrito aqui na minha Bíblia. No riso o coração sente dor. Ninguém conhece o que está no íntimo de uma pessoa. Mas ri quando dentro de si só há tristeza. Mostra uma suposta força quando na alma só há desânimo e empatia. Para manter a aparência, há quem prefere ignorar o sofrimento e mostrar superficialidade, mas ninguém consegue esconder a dor por muito tempo. Recorrer a Deus é o caminho para transformar o riso sofrido em verdadeiras alegria. Eu me identifiquei muito com esse versículo porque quando eu estava no mundo, dizia que eu estava feliz, mas na verdade eu estava triste porque eu sentia algo dentro de mim que estava vazio, né? Eu ficava muito feliz nas horas que eu recebia dinheiro, que eu recebia amor afeto de outra pessoa, que eu recebia amor de um amigo que não era amigo de verdade, recebia propostas, coisas assim que era do mundo. Então eu me sentia muito feliz. Mas dentro de mim sentia uma tristeza que eu não sabia o que era a tristeza. Não me identificava muito com aquilo. Então, para mim poder sentir o que estava dentro de mim, que estava triste dentro de mim, eu tive que renunciar às minhas práticas do mundo, que era meu corpo, né, as minhas palavras, minha boca, meu modo de falar, meu modo de agir, meu modo de comportamento. Então, eu tive que renunciar a isso para saber o que estava dentro, que estava entristecendo o meu coração. Que eu vi que faltava algo supremo dentro de mim, que faltava o Espírito Santo de Deus. Então foi aí que eu reconheci que a minha verdadeira alegria é reconhecer o verdadeiro amor de Jesus, porque ele morreu na cruz por todos nós que está aqui, né? Ele, assim como diz a palavra, né? Amar o Senhor como ele nos amou, morrendo por nós. Então eu sou muito grato pela essa oportunidade, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos que está aqui comigo, a nossa família, que eu sinto muito falta da minha mãe, dos meus irmãos, mas é preciso estar aqui, é preciso aprender muito, porque não adianta eu falar que eu estou pronto e voltar para o mundo, porque eu sei da onde Deus me tirou, mas eu não quero voltar lá. Glória a Então, Deus. a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos Pai do Senhor, eu queria compartilhar com os irmãos o versículo 35, que assim diz: o rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Primeiramente, um rei, que a Bíblia está nos dizendo aqui, o rei Salomão, ele deixa o exemplo do reinado dele, né? Ele tinha muitos servos e servas, concubinas, né? Então ele tinha uma grande responsabilidade. Eu penso, como é que ele conseguia definir todos eles, né? Como é que ele conseguia saber como é que eles eram? Então, creio eu que quando ele era servido, quando ele tinha mais intimidade, né? Também quando ele estava fora, como ele tinha muitos servos, tinha ele como rei, tinha hierarquias no reinado do rei Salomão, né? E ele deixa esses provérbios como exemplo também diante de Deus, o nosso rei Jesus, nosso Senhor, Salvador, nosso Pai Todo-Poderoso, né? Ele tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Então o furor aqui é a ira, né? Deus ele é tardio em irar-se, mas ele ira, né? Então a gente precisa ser prudente, né? Ser fiel a Deus, fiel àqueles que Deus nos colocou como líder, Deus nos colocou como
ajudadores, né? Para que não, às vezes, irmãos, nem é a ira dos nossos líderes, é a ira de Deus mesmo. Né? Acho que é a pior ira, né? Por vezes o pastor Flávio está bravo comigo, por que Deus? Né? Por vezes o pastor Flávio chama a atenção, que Deus se irá, né? Porque a Bíblia fala, pois horrenda está na mão do Senhor. Porque na mão do diabo Deus te tira, mas da mão de Deus quem vai te tirar, né? Então, queridos, a gente precisa ter essa prudência, né? Essa prudência que Deus nos ensina, né? E também aqui a gente tem um provérbio que fala, servo prudente, o seu Senhor deixou os talentos com ele. Deu 5 para um, deu 2 para outro e deu 1 para outro. O que tinha 5 multiplicou por 10, o que tinha 2 multiplicou por 5, o que tinha 1 escondeu, não quis, ficou com medo. O que a Bíblia nos ensina? O que fala lá? Aquele que tinha 5 multiplicou, ele foi honrado. O que tinha 2 multiplicou, e aquele que escondeu o seu talento e não multiplicou, foi tirado dele, foi dado que tinha 10, e ele foi corrigido. Então, assim é a nossa vida também. Né? Posso dar continuação aí? Glória a Deus. Ontem eu tava tentando entender, eu tava pesquisando, tava tentando entender sobre, né, que o pastor vem falando muito isso pra gente. Quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. E eu não tava entendendo ainda isso, né, porque pegava em vários pontos. Só que, biblicamente falando, né, fala que quanto mais lhe é dado, mais dado é cobrado. Quanto mais dons lhe é dado, quanto mais você pede para Deus chance, quanto mais você pede para Deus te dar discernimento, quanto mais você pede para Deus visão espiritual, se encher do Espírito Santo, mais será lhe cobrado daquilo. Porque no grande dia eu creio que ele vai falar, né? Tá, tudo isso que eu te dei aqui na terra, o que você fez com isso? O que você usou daquela sabedoria, o que você usou do seu conhecimento, o que você usou das oportunidades que eu te dei. Então eu penso isso nesse quanto mais é dado, mais é cobrado, em algo que a gente está tendo oportunidade, né, de mais para frente estar fazendo, ou até praticando no dia a dia, mas assim, naquele dia se a gente só se resguardar e ficar com aquela nossa fé só pra gente, não vai adiantar de nada, né? Porque o que foi te dado, as oportunidades, os dons que eu te dei, o que você fez para atribuir isso, né? Eu penso dessa forma. E aí ontem eu me peguei e eu fui dar uma pesquisada e aí nisso veio essa conclusão disso. Amém? Amém. É isso. É isso. A graça e a paz para todos. Glória a Tchau, até amanhã, se Até Deus amanhã, quiser. em nome de Jesus.